Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, né? Com nossa parte 2 aqui daquele assunto extremamente picante, super atual, reforma tributária, com o nosso super master convidado, Alexandre Fiorotti. Então, estão aqui com a gente hoje, ele está aqui com a gente hoje para falar desse assunto. Não deixem de curtir as nossas redes sociais, inclusive vou passar também a rede social dele para ele poder vocês curtirem também, que com certeza vai ter assuntos constantes lá. Nosso Instagram, nosso YouTube, TikTok, Spotify, no site da Taço aí, que vai ter os nossos também podcasts lá. E, claro, na SDP TV, a rede streaming de televisão no Brasil e fora do Brasil, né? Que vai ao ar todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. Fiorotti, seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa continuidade aqui. Fiorotti, como eu já falei, né? Quem viu a parte 1, se não viu, não vou falar tudo de novo, então para você ir lá e veja, tá? Fiorotti, advogado tributarista. Amigo, vamos lá. Vamos falar hoje de imposto seletivo, né? Isso. Imposto seletivo e além da nossa parte 2, e vamos dar aquela palhinha, né? Daí de como, na sua visão, vai ficar ITCMD, ITBI, imposto sobre herança. Então, primeiro vamos falar de imposto seletivo, que eu acho que é muito importante. Dentre a reforma, nós falamos na parte 1 lá do IVA, né? Uhum. Do IBS e do CBS. E o imposto seletivo, como é que fica? O que é? Primeira coisa que a gente tem que definir, primeiro, bom, obrigado mais uma vez pelo convite, Carla. Em continuidade à parte 1, agora a gente vai para a parte 2, que tem temas espinhosos aqui e são muito importantes, né? Mas o imposto seletivo, falando já diretamente dele, a gente tem aqui muito ouvido falar de imposto do pecado, né? É um imposto que vai incidir sobre aquilo que é considerado prejudicial à saúde humana ou ao meio ambiente. Tá? A previsão constitucional, da emenda constitucional, é essa, né? E o que complicado o conceito disso. Pecado, o conceito disso. Então, assim, esse é o conceito geral. Aí vem as dificuldades. O que é prejudicial à saúde humana ou ao meio ambiente? Por quê? Eu não tenho dúvida de que cigarro é prejudicial. É prejudicial. Bebida alcoólica tá bom? é prejudicial. Bebida alcoólica, tá bom. Mas, e aí? Vamos pensar desodorante, aqui o seguinte. Desodorante spray também é. Desodorante spray? Vamos pensar aqui Ele o seguinte. joga mercúrio, como é que vai? Alumínio. E aí? Vamos pensar aqui o seguinte. Vamos partir para outra coisa mais difícil aqui. Biscoitos. Aqui, com grande quantidade de açúcar, que leva à obesidade, que hoje é um problema para a saúde Sucos pública. com grande quantidade de corante. Sucos. Produtos diversos, né? Produtos diversos, entende? Para conservante. E aí? E aí, como Enlatados, é que fica? embutidos. E aí? É verdade, não tinha pensado nisso. Combustível, agrotóxicos. E aí? Como é que faz? Entendeu? Não tá claro esse negócio. Então, veja, é muito fácil a gente pensar nos extremos, né? Arroz, feijão, um produto essencial, tal, não tem que ter. Cigarro e cerveja tem que ter. Mas aquilo que fica no meio ali, naquela zona, né, cinzenta, como é que faz? Né? É difícil. Vai ser lei complementar ou já tem alguma coisa Lei prevista? ordinária. Não é lei complementar. Não vai ser por lei complementar. Ele vai ser regulamentado por lei ordinária. Tá? Desculpa, lei complementar vai regulamentá-lo. Lei ordinária para fixar alíquotas. Tá? Então, na prática, assim, nós vamos precisar de uma legislação clara. Diante dessas conceitos, né? Diante dessas questões, a gente já tem exceções. A própria emenda à Constituição trouxe que não vai haver imposto seletivo sobre as exportações, tá? Então, as exportações estão desoneradas do imposto seletivo, e nem sobre operações com energia elétrica e telecomunicação, tá? Também não vai ter, que era uma preocupação, energia elétrica, né? Por quê? Para gerar energia elétrica, ainda que seja limpa a nossa energia, mas vai lá, tem que fazer uma hidrelétrica, você tem que alagar áreas extensas de matas, de repente, e aí? Meio ambiente prejudicado. Então, pela Constituição já está posto lá que a energia elétrica não vai ter imposto seletivo. Independente de ser energia renovável ou não. Energia renovável não. Telecomunicação não vai ter, tá? E aqueles bens ou serviços que foram agraciados com a redução de 60%.
tá? Aquela lista de bens e serviços que estão lá Saúde. Tá. que estão agachados lá, Você falou na parte 1. ao medicamentos, Sim. materiais hospitalares lá que de repente, né, isso daí não pode ter imposto seletivo. Tá? Então são as exceções, tá? Vamos ver o que vai vir. Então daí para frente tudo vai poder ter. Então aqueles exemplos que eu citei aqui, alimentos altamente processados que geram a obesidade humana, né? Gera Salaminho, presunto parma. Pode acontecer, entendeu? O próprio combustível ali pode. Aí você vai parar, né? O transporte vai ter o benefício, mas o combustível que, né? Que a gente ainda não tem renovação para tudo. A gente ainda não tem tudo limpo ainda, né? Não tem. E a gente tem, ao mesmo tempo, o projeto 2030, 2050, que trata aí daquela questão da sustentabilidade, Pacto Global, aquela coisa toda, que cada estado e o Brasil deve fazer o seu papel. Pois é. De acabar com isso. De acabar com isso. Então, eu achei que o imposto do pecado seria relacionado a esses. Pois é, mas tá tudo aberto. Entendi. Tá tudo aberto. E ele também é por fora? E ele vai ser calculado por fora. Ele não integrará a sua própria base de cálculo, mas ele tem uma característica interessante. Enquanto imagine, no período de transição, nós vamos ter ICMS e ISS junto com IBS e CBS, né? Ali. Então, por quê? Sim. Porque eu vou ter, em 2026, eu vou ter 1% do IVA dual para teste. Em 2027, eu já não vou ter mais PIS e COFINS. E eu já vou ter... Ou seja, ISS e ICMS junta. Eu vou ter ISS, eu vou ter o IVA dual, o IBS e CBS, em 2026 eu já vou ter. Num recolhimento único de 0,9% de CBS, 0,1% de IBS, para os governos conhecerem a base de tributação. Em 2027, eu já não vou ter mais. Ou seja, eu vou ter dois ao mesmo tempo? Eu vou ter o IVA mais o tributo todo normal. Exatamente. ICMS, ISS, PIS, COFINS normal. Isso, eu vou ter tudo. Então eu vou ter 1% a mais já em 2026. Exatamente, já em 2026. Então eu vou ter tudo, todos os tributos antigos, mais esse 1% do IVA e do... Haja coração com as obrigações acessórias. Só tô pensando aqui, minha cabeça já até deu deu aquele, sabe quando eu desenho, o cara bate a cabeça e fica estrelinha? Então, isso aconteceu comigo agora. Por isso que lá na primeira apresentação que nós fizemos, no primeiro bloco, eu falei para você que considero que o prazo de transição é muito curto. Muito curto, muito 2 curto. anos. 2026 já está ali, já está na porta já 2026. Nós entramos em 2024. 24 esse ano, 25 ano que vem, 2026, daqui a 2 anos, já é uma realidade. Perfeito. O IVA dual, 1%. Perfeito. Em 2027, eu já terei o PIS e COFINS extintos. Os 2 tributos já serão extintos. E eu terei a CBS completamente implementada. Aí eu vou ter aquela alíquota entre 20 e poucos. Vou ter uma alíquota que vai ser a alíquota da CBS para o governo federal. Não vai ser aquela ainda de 25, 27, 28, porque vai ser só da CBS. A 25 ou 27, 28, que a gente não sabe ainda, vai ser a soma do IBS e da CBS. Então, que aí já é depois. Que já é depois. Então, 2027, a gente já vai ter a alíquota definida para uma CBS totalmente implementada em substituição total ao PIS e COFINS. Que pode ser 5, 6, 8, 9, não sabendo o que o governo Exatamente. federal vai dizer. Então, eu vou ter CBS, em 2027 eu vou ter CBS, mais ISS e ICMS, tá? E o próprio IPI, tá? Veja, e eu vou ter imposto seletivo. Então, isso que eu ia perguntar, mais o imposto seletivo. Exatamente. A CBS não vai incidir sobre PIS e COFINS, sobre ICMS e ISS, assim como ISS e ICMS não poderão incidir sobre CBS. Perfeito. Eles serão calculados. Um não vai compor a base do outro. Tá? Na parte do imposto seletivo, não. O imposto seletivo ele integrará a base de cálculo do ICMS, do ISS, do IBS, do CBS. Então, aquele IBS pequenininho de 0,1% em 2026, que vai continuar vigorando em 2027 a 0,1%. E a CBS, já totalmente implementada em 2027, mais o PIS, mais o ICMS normal e o ISS, eles incidirão sobre o imposto seletivo. O imposto seletivo, então, vai ser base de cálculo de todos os tributos ali. Tá? Jesus, gente. Então, vai incidir imposto sobre imposto. Ou seja, 2027, se eu estiver errada, eu vou ter
uma CBS por fora, Uhum. certo? Que é mais Cálculo por fora. cálculo por fora, mais o ISS, o ICMS normal, pagando normal, Normal. e o IPI. O E aí, IBS de 0,1% por o fora. IBS, que vai estar em teste ainda. Vai estar em né? teste ainda. Mais o imposto seletivo, e aí ele entra na base de todo mundo. Exatamente. Exatamente isso. Ou seja, vai ser o ano mais oneroso. Vai ser o ano de mais dificuldade. 2026 ainda assim, Sim, não vai ser complexo, mas 1%. Você vai fazer É. um teste de como. Provavelmente você vai recolher isso via DARF, né? Em 2026. Porque 2026, esse 1% dividido entre 0,1 e 0,9 vai ser via DARF aí, com códigos diferentes, imagino eu. Vai ter Não que sei ser- como vai vai ter que ficar as obrigações acessórias, porque as acessórias já existem, vão continuar como tá do 5. Aí eu vou entrar com mais 2, né? Uhum. E aí em 2027 eu continuo, eu tiro 2, que Uhum. hoje eu recolho o DARF separado, que vai ser um só, teoricamente. Ah, não sei, tô chutando. Teoricamente um. Continuo com os outros 3, IPI, ISS, ICMS. Vou ter a IBS de 0,1 e mais o seletivo. Exatamente. Ou seja, 6. Exatamente. 6. Próxima vez eu vou trazer chá, não vou trazer Olha a café. complexidade da coisa. Tá, e vezes 27. E quando que... Aí o seletivo já entra em 27. Já entra logo. Não, já entra 2026, 2027 já está autorizado a implementar E o 2026. IBS em definitivo E o IBS em definitivo, o IBS ele fica naquela fase de teste 0,1% ali, até... 2026, 27. E aí, 2028. 2029 começam a decair os incentivos e as alíquotas do imposto seletivo, do ISS e do ICMS. E aí começa a aumentar a alíquota do IBS. Que aí vai saindo de proporcionalmente. 0,1 e vai aumentando. E vai aumentando. Vai diminuindo o Quanto incentivo, para aumentar para aumentando. quanto? Não sabemos ainda. Aí, na realidade, em 2033, acaba de vez, que Aí é em quando acaba esse... 2032 é o último ano do imposto desses tributos ISS, antigos e em 2033 fica Aí totalmente entra- implementado. Aí é quando a gente vai pagar os 20 e pouco. Exatamente. Exatamente isso. Então, teremos aí, vamos imaginar, me corrija se eu estiver errada, Fiorotti, de 2028 a 2032, um período bem turbulento. 4 anos. Exatamente isso. 4 anos. Bem turbulento. Porque, na realidade, até 2027 eu vou ter 6, mas 2028 a 32 eu continuo com 6, porém é um período de transição que eu posso ter, na realidade, mais um. Esse que eu vou ter, que é o 6º, que é o IBS, a alíquota ela vai ser aumentada progressivamente. Exatamente. Vai terminando os benefícios, vai E se vai aumentando a alíquota. aumentando. E em 2033 entra definitivo. Definitivo. Deixa eu corrigir só uma informação do início da cobrança do imposto seletivo. Não é 2026, é 2027. Tá, perfeito. 2027. 2026 vai ser só o ano de teste do IBS e da CBS. 2027 é que começa, de fato. Respiramos fundo. E aí, o cálculo é por fora, você falou, a base de cálculo também já comentou, as alíquotas, elas vão ser por lei ordinárias, que você comentou, não vão ser Exatamente. reguladas. E aí tem questão aí, eu não entendi quando se comenta de alíquota máxima na extração, o que é isso? O que na verdade o que acontece? Como a incidência vai acontecer do imposto seletivo, vai acontecer na produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana, o que está acontecendo? Na extração em si, já se privilegiou o recolhimento único ali na extração, com a alíquota máxima de 1%. Por quê? Imagine bem o seguinte, aqui nós estamos falando de extração, extração de quê? Produtos minerais, basicamente. Entendi. E aí... Alumínio, metais, pedras, tudo mais. entendi. Que hoje a gente tem... Granito também entra? Vai entrar. Se colocarem lá que granito, a gente fala que são pedras, como é que é? Setor de rochas ornamentais, né? Ok. Que rochas ornamentais, a extração disso é prejudicial ao meio ambiente e a gente sabe que gera... Que explode, não sei o quê. Então vai poder ter imposto seletivo? Se tiver... Vai ter alíquota máxima de 1%. A extração é danosa ao meio ambiente, mas o beneficiamento também, né? E o beneficiamento também. Mas aí, nesse caso, seria devido na extração a alíquota de 1%. Entendi. Aquilo que não for devido na extração com a alíquota máxima de 1%, vai poder ter alíquotas maiores em situação diferente. Pode ser na comercialização, pode ser na produção, não precisa ser necessário. Então, assim, agora, quando houver extração, vai ter que ser na extração
com a alíquota máxima de 1%. Então, vamos lá. Fabricação de refrigerante. Se eu pensar que refrigerante pode ser tributado, de repente, pelo imposto seletivo, a gente não sabe ainda, a produção, eu posso ter o imposto seletivo incidente na produção ou na comercialização. Vai depender. E aí vai ser... Vai depender do conceito que o vai depender do conceito que vier da lei complementar. Então, poderia ser na produção da indústria ou na comercialização na cadeia, da indústria para o distribuidor ou, de repente, na comercialização do varejo para o consumidor final, já sob preço de venda final, entendeu? Mas, importante, ali, incidência única, né? Não vai ser incidência em cascata. Entendi. E Fioral, na realidade, esse imposto aí ele é mais simples, né? Porque o que complica ele é a questão conceitual do que faz mal, né? Ou é danoso à saúde, ao meio ambiente, que hoje, se a gente parar para pensar, tudo faz mal, né? Se a gente for analisar a produção da latinha do refrigerante. Veículo. Nossa, então, vamos lá uma coisa... baterias para carros, para celulares. Que você deu agora, as sacolinhas do supermercado. Sacolinha do supermercado. Porque, por exemplo, países da América Latina já não usam mais essa sacola. Você vai na Argentina hoje, ou você leva ou você compra aquela retornável, né? Então, e na Europa também, muitos países. Então, a gente ainda tem essa sacolinha. Então, aquela sacolinha, que é o plástico, ele é extremamente danoso ao meio ambiente. Pois é. Né? Que não tem, vamos dizer, não tem o descarte corretamente. A gente precisa ter um processo também de educação disso. Mas né? aí fica a questão que vai ter que ser esclarecida por lei e regulamentação. O plástico ele é derivado de petróleo, né? E aí o petróleo é extraído, então pode ter o imposto seletivo na extração de petróleo. Entendi. A 1%. É Então aí tem que definir o produto derivado aonde disso que vai ser a tributação do do seletivo? Vai ser na extração ou vai ser na revenda? Então, nesse caso, como a regra geral é que na extração eu tenho o imposto seletivo incidente ali na extração com a alíquota máxima de 1%, o produto que deriva daquilo ali, da extração que foi extraído, como, por exemplo, a sacolinha plástica, ela vem do plástico que foi extraído do combustível, do petróleo. E aí, como é que fica? Ele vai poder ter ou não? Então, a princípio, não poderia ter. Entendeu? Nós vamos precisar esperar essa regulamentação. Por isso que eu estou falando assim, nós vamos ter bastante assunto para estudar, muita coisa para trabalhar. Vai ser muito bacana. Não acha que a gente é louco, não, porque a gente gosta. E como é que vai ficar a Zona Franca de Manaus nessa transição aí? A Zona Franca de Manaus foi um grande desafio, porque a ideia era extinguir o tributo antigo IPI e criar um mecanismo de compensação para quem está na Zona Franca de Manaus, para garantir que a Zona Franca de Manaus não morra, né? Não morresse. Só que não se conseguiu chegar a um conceito do que seria, ou uma negociação de como fazer isso de maneira a viabilizar uma reforma. Então, o que fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos manter o IPI existente e vamos usar o IPI como instrumento de fomento à Zona Franca de Manaus, de maneira tal que produtos que são industrializados, que são produzidos na Zona Franca de Manaus, eles continuarão sendo tributados pelo IPI fora da Zona Franca de Manaus. Então, eu vou ter um fator de distinção de tributação para fomentar a zona. Exatamente. Então, produtos que não... Você acaba também com aquela zona, né? Eu vou ter que ter uma lista do que é. Tem muita geração de emprego e de trabalho naquela área por causa da Zona Franca. E é importante a Zona Franca de Manaus, ninguém duvida. Se não tivesse a Zona Franca de Manaus, com os benefícios que tem, não teria industrialização lá, não tinha, o país não teria migrado para lá, né? Então, veja, agora, o produto que for produzido aqui na região sudeste e que não houver produção dele na Zona Franca de Manaus, esse não terá mais IPI. O IPI ficará reduzido a zero nesse caso, para esse produto. Então, nós vamos precisar ter um controle via TIP do que é produzido na Zona Franca de Manaus e o que não será produzido do que não é, para poder saber, olha, quando vai ter alíquota zero, quando vai ter tributação e qual será a alíquota do IPI. E aí também você colocou que não vai ser de forma acumulativa com o seletivo, né? No caso vai. Da Zona Franca de Manaus. Não, o que tiver IPI, incidente IPI, não vai poder ter incidência do imposto seletivo. Do imposto seletivo, entendi. Entendeu? Então tem disso. Então, assim, a gente precisa ter isso. Então, quem está lá naquela área lá, ela tem que ter um cuidado maior para a tratativa da Zona Franca. Né? Exatamente. Porque ela tem uma diferenciação para o resto do país. E quem tiver fora daquela área lá vai ter que ter um cuidado enorme também de saber o seguinte, olha, o que eu estou produzindo, tem alguém produzindo lá? Porque se tiver, eu vou ter que tributar para IPI.
É verdade. Se não tiver, a alíquota vai ser zero. Mas eu posso ter o meu produto tributado pelo imposto seletivo, sem for prejudicial à saúde. As empresas que têm a mesma atividade de indústria da Zona Franca também terão que reanalisar. Para poder avaliar se vai continuar produzindo não, ou se vai mudar para lá, né? Ou se vai mudar para lá, exatamente. Porque ele vai pagar mais imposto que quem está lá. Mas já é assim hoje, né? Ele já paga mais. Não, já é assim Talvez não hoje. na mesma escala, mas assim, considerando a nova proposta. Mas já é assim hoje. Não, já é assim hoje. Mas veja, vai justificar fazer conta e ter esse controle rigoroso disso, por quê? Imagine bem o seguinte, eu produzo um bem que na Zona Franca de Manaus ele é produzido, então eu vou ter incidência de IPI aqui, com alíquota normal de IPI. E lá está incentivado. Ao mesmo pode ser que vale a pena eu mudar para lá, entendeu? Agora... também eu não vou ter imposto seletivo se eu estiver lá. Eu não vou ter, porque se produz lá, não vai ter imposto seletivo. Se tem se eu IPI, tiver não vai ter IPI, não vai ter imposto seletivo. Exatamente. E lá então, pode ter. Não. Porque lá não vai ter IPI. Não vai poder ter. Porque também vai ser, não vai poder ter também. Entendeu? Então, aquilo que tiver no campo de abrangência do IPI não vai poder estar no campo de abrangência do imposto seletivo. Uma coisa exclui a outra, entendeu? Então, isso para a gente vai ter que ser feito conta para o contribuinte. Vale a pena migrar para lá ou não? Depende da alíquota do IPI. Analisar a logística, porque dependendo da alíquota também o custo logístico vai ficar muito alto. Exatamente. Porque a gente sabe a deficiência que tem naquela área da questão logística, exatamente. Né, é avião ou barco, né? Ou navegação, exatamente. Não tem, a parte rodoviária não tem. Nem tem. Ferroviária. Né? Então, esse é o ponto da gente. Então, aquela transamazônica virou. Então, o imposto seletivo. Transa dos sonhos, aquela lá, transa dos sonhos. Então, para a gente, como um imposto novo que será, ele vai trazer muitos desafios também, tá? Entendi. Muito e como que vai ficar, assim, no conjunto a transição dessa reforma, né? Você colocou bem, de forma bem explicadinha, como que a gente vai ter que... Você falou mais ou menos aqui no início, a gente conversou para 2026, 27, 29 a 32. Como é que vai ficar essa transição? Eu fiz um quadrinho baseado no... Adorei esse quadrinho. Gente, depois eu vou passar o quadrinho para vocês, botar na telinha lá. Lá no site da Taça vai ser esse quadrinho dele. Muito bom esse quadrinho. Se você olhar aí, tem um gráfico aí, né? Esse gráfico, eu printei ele do próprio site da agência do Senado lá, né? De comunicação do Senado. Mas eu fiz questão de colocar, porque o gráfico é difícil de entender. Você tem que prestar bastante atenção. Aí eu fiz um resuminho ao lado aí, por ano. Então, veja, 2026 eu vou ter a implementação daquelas alíquota teste de 1%, Perfeito. Sendo 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. 2026, só Perfeito. isso. Não vai ter mais nada. Só isso? Só isso. Tá? Só isso quer dizer 2 regimes tributários ao mesmo tempo. Exatamente. Em 2026. Aí, nesse ano... E aumento da carga tributária em 1% nesse ano. Nesse ano, o que a gente está esperando? É que as empresas não terão que se preocupar muito com a obrigação acessória ainda ali. Ou não terão muito impacto ali, porque vai ser uma alíquota teste. Talvez eles criem uma linhazinha assim. Vai ter uma linha simples, alguma coisa de imposto recolhido e tal. Exatamente. Vai ter... É o que a gente espera. Esse 1% vai ser compensável com PIS e COFINS, então eu vou ter... Vai ter que ter o SPED fiscal do PIS e COFINS, é o campo de aproveitamento. Se eu não conseguir aproveitar... Então, assim... Mas não tendo perde-compra, eu já vou ficar feliz. Não sendo por meio de perde-compra, eu já vou ficar feliz. Vou ter que ter... Se não for, via perder-compra, né? Eu vou adorar. Se não for, eu vou adorar. Nota fiscal, de repente, vai ter que ser implementado um campo adicional para prever a incidência desse 1% lá, entendeu? Então, vai ter mudanças padrão, aí. Sim. Mas... realmente é pouco tempo. É pouco São tempo. 2 anos. Vai ter mudança, mas é pouco tempo, mas vai ter mudança. 2027 a gente já começa a ter mudanças drásticas. Por quê? 2027 eu vou ter o fim do PIS e COFINS, da contribuição para o PIS e da COFINS. Acaba. Perfeito. Já começa 2027 zerado. PIS e COFINS não tem mais. A CBS totalmente implementada com a alíquota que o governo vai divulgar em função dos testes que ele fez no ano anterior. Ele vai saber, então ele vai divulgar previamente. O IBS vai continuar naquela alíquota teste de 0,1% e eu vou ter o início da cobrança do imposto seletivo. Então, veja, eu vou ter imposto seletivo, a CBS totalmente implementada, o IBS com a alíquota de 0,1% e eu vou ter os tributos antigos, ICMS, ISS e IPI. A gente vai ter impacto de aumento de tributo nesse ano. Com certeza. Porque no primeiro, como a gente vai poder compensar, não vai ter.
teoricamente, né? O que Imaginando que vai haver uma compensação em 2026. Mas 2027, como a IBS não vai estar implementada ainda, vai estar na fase de teste, a gente vai ter a gente não vai ter a alíquota de 3,65 da PIS e da COFINS, com toda certeza. Não, então, exatamente. a CBS vai ser uma alíquota maior do que a gente paga hoje. Exatamente. Teoricamente, vai ser uma alíquota seguramente maior. vai ser maior que o 3,65%. Perfeito. Seguramente, tá? Ou 9,25, porque daí não vai ter distinção entre real e presumido, né? Não vai ter. Então, veja, aí 2027. E ficamos nesse cenário de 2027, ele se repete em 2028. Perfeito. Ele se repete em 2028. Fica 2029... igualzinho. Exatamente. 2029 até 2032, eu vou ter a redução do ICMS e dos incentivos e do ISS, a razão de 10% ao ano. Tá? Então, vai reduzir 10% do ICMS e do ISS em 2029, Depois 2030. 10%, mais 10% em 2030. No final de 2032, eu terei reduzido 50%. 40%. 40%, perfeito. Aí, 2033, zerou. Começa zerado já o ICMS e o ISS. Entendeu? Então, eu tenho essa ruptura aqui abrupta. Mas como é que vai ficar, assim, durante 4 anos os estados com arrecadação menor? Não, os estados eles vão, na medida em que o ICMS e o ISS forem sendo reduzidos a essa razão, vai haver o aumento progressivo do IBS. Não vai ser a mesma alíquota. Não vai ser aquele 0,1% mais, vai ter... Mas vai ser difícil calcular esse negócio aí. O governo vai ter... Vamos imaginar que o Espírito Santo, por exemplo, adote a alíquota de 9%. Vamos imaginar. Então, no primeiro ano, a gente vai diminuir 10%. Uhum. Então, eu vou entrar 10%, vai entrar um proporcional dos 9%, vai entrar. O que vai acontecer na prática, Carla? Vai ser complicado, Como né? os estados não terão facilidade de fazer esse cálculo, nem a própria União vai ter, já se definiu na emenda constitucional o seguinte, que nesse período de transição, estado e município não vai fixar suas subalíquotas. Eles não vão fixar. Tá, eles não fixarão. Quem vai definir isso? É o Senado que vai definir. É aquela comissão também, né? A comissão que vai definir. A comissão foi criada, então, que está na lei que foi criada. Então, veja, vai vir resolução do Senado, que vai ser discutida com a comissão e tudo mais e tal, para definir. As alíquotas serão essa daqui, ponto. A partir de 33, sim, é que os estados e municípios poderão mexer por leis internas, suas leis estaduais e municipais, nas suas subalíquotas. A liberdade começa a partir daquele momento. Então eles vão ter liberdade ali. Eu te perguntei da alíquota máxima, sabe por quê? Porque senão daqui a pouco você está pagando 35% de IVA. Pois é. De IVA dual. Daqui a pouco você vai... Porque se cada estado ficar na definição, e aí até quando você, na hora que você comentou, vai haver uma disputa, não tão como é hoje, mas ainda vai haver, se eu posso baixar ou posso aumentar. Pode baixar ou aumentar. Não tem previsão de uma alíquota máxima. O que tem previsão na emenda da Constituição é que... a gente fica muito vulnerável, você não acha, não? A previsão que existe é que essa reforma tributária não pode aumentar a arrecadação do país em termos de arrecadação versus PIB. Então, isso será acompanhado e ajustes deverão ser feitos futuramente, caso se note que a arrecadação aumentou, entendeu? É uma promessa que está posta lá. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que aquilo que vai reduzir ou vai voltar um dia, entendeu? Tenho muita dificuldade de acreditar nisso daí. O governo gosta muito de arrecadar. Eu nunca vi uma reforma tributária diminuir, eu sempre vi aumentar. Eu já estou nessa área já tem alguns anos. Exatamente. A gente vê questões pontuais, né? Redução ali de produtos, como a gente viu do PIS/COFINS. Benefício. Quando teve a reforma da 10.833, a gente viu aumento em vez de redução e vimos algumas excepcionalidades. Exatamente. Eles aumentaram a extensão das retenções tributárias, não diminuíram nada. Não diminuíram, na verdade foi isso. Quando a gente teve a reforma do PIS e da COFINS para a criação da não cumulatividade, não teve redução nós tivemos nenhuma. o quê? Em 2002 nós tivemos a medida provisória 66, você vai lembrar, que implementou PIS não cumulativo, tão somente para fazer teste, e com alíquota de 1,65%. E o governo falou que faria esse teste e calibraria na alíquota da COFINS no ano seguinte. E no ano seguinte veio a medida provisória, se não me engano, 135, convertido na 10.833, que veio com a alíquota de 7,6%. Aí ficou 9,25%. Aí ficou 9,25%. Aí depois, e aí, na hora de você compensar crédito, reduziu mesmo para
pouquíssimas atividades no mercado, porque o resto Exatamente. que é lucro real, ele É, ficou prejudicadíssimo, porque é, não tem crédito para compensar. pois é. E não querendo puxar a sardinha para minha área, eu vou te falar de novo. Você pegar uma empresa que tem serviço de cessão de mão de obra, que é lucro real, não deduz nada. Pois é. Renova 25 sobre o valor da fatura Sobre o dela, valor não da deduz fatura. nada, porque mão de obra você não pode deduzir. Exatamente. Entendeu? Aí fica aquelas discussões, aqueles contingenciamentos que você até comentou na parte 1, que é as dúvidas, né? Ah, uniforme pode ou não? Pois é. Né? É bem de uso EPI pessoal, pode ou né? não? Entendeu? Entendeu? Então faz parte do uso para utilização no insumo ou não. Então, assim, Exatamente. aí ficou esse monte de dúvida, então, na realidade, a gente não teve redução. A gente não Efetivamente, não tem teve promessa de redução. redução. Não é redução, não. Então, veja, eu não tenho a ilusão de que o governo federal faria alguma coisa para poder reduzir a carga tributária no país. Se não aumentar essa carga tributária, já é de bom tamanho. Agora, de E fato, desburocratizar um pouco, né, Ferote? Que a gente já tem uma já burocracia é de bom muito tamanho. A grande. burocracia é grande. E muita obrigação acessória para entregar. É. A gente só aumenta. Eu achei que a DIF não ia ter esse ano. O Pois pessoal é. falou, não, esse é o último. Eu falei, pô, mas eu já ouvi no passado que era o último. Aí tem mais de novo. Pois Não, é. mas é porque começou em julho, o governo demorou para publicar o negócio, a gente começou a declarar a partir de agosto. Eu falei, pô, mas então são mais 12 meses, né? Você fazendo uma DIF mensal, que a REIF mudou, mas a anual, poxa, é puxado, né? É difícil, Então, assim, é é difícil. complicado. Fiorotti, como é que vai ficar? Beleza, imposto seletivo não é tão complexo, mas tem as dúvidas maiores, porque é da questão de conceito. E como é que ficou na reforma a questão da herança, ITCMD e TBI? Pois Teve é. citação disso? Teve citação. Nós tivemos a reforma, o pessoal fala assim, a reforma tributária veio para tratar dos tributos sobre consumo. Não somente, né? Acabou se falando também de imposto sobre herança e do próprio IPTU. IPTU. É do próprio IPTU. Na parte do IPTU, o que é interessante a gente dizer, Carla, é que a reforma tributária ele traz a questão da previsão de que os estados poderão, os municípios poderão ter facilitado sua vida no que diz respeito à atualização da base de incidência do IPTU. Né? Por quê? Mas aí tem que mudar o código tributário, né? Porque o que vai acontecer na prática? Hoje, o município, quando ele quer atualizar a sua tabela de incidência do IPTU, né, ele tem que fazer ele tem que fazer uma lei, ele tem que aprovar por lei, né, ou então ele só pode aplicar a alíquota do percentual da correção monetária, né, divulgado do índice de correção monetária. De acordo com cada município. Exatamente. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o que ficou posto? Que, por decreto, os municípios vão poder atualizar suas bases de incidência a depender da forma como vier a regulamentação em lei do município. Então, veja, uma única lei do município vai poder dispor que, por decreto, o Poder Executivo vai atualizar todo ano e de que forma ele vai atualizar. Então, não vai precisar de uma lei para cada atualização. Mas vai poder ampliar os imóveis de incidência? Porque ITR não foi formado. Não é que vai poder ampliar, mas por exemplo... A base de cálculo ele vai poder definir diretamente por lei. Ele vai poder definir o seguinte, veja, hoje, base de cálculo, essa região aqui teve uma supervalorização. Entendi. Ou ele vai fazer uma lei nova para poder trazer um estudo para a Câmara dos Vereadores para poder aprovar, ou ele não faz isso e ele faz o quê? Ele aplica só a alíquota de percentual do IPCA para poder falar o seguinte, eu vou atualizar só o IPCA, sem lei, né? Okay. Então, hoje é assim. Na prática, no futuro, vai de repente o município poder aprovar uma única lei falando o seguinte, por decreto, o Poder Executivo vai avaliar se houve superavaliação, se houve supervalorização, não sei o que lá e tal, e vai poder incidir sobre essa nova base ali, né? Atualizada segundo os critérios previamente postos ali, mas na lei. E aí não vai precisar de uma lei para cada atualização. Vai o próprio município, por decreto, fazer isso, entende? Então vai ficar mais fácil para o município. Na mesma linha, eles vieram com a questão do ITCMD. E na questão do ITCMD, o que passou, que foi muito interessante, é o seguinte, mudou-se algumas regrinhas do local do recolhimento do ITCMD, né? Passou-se a prever a incidência do ITCMD daquilo que está no exterior também, de herança, né? de bens, doações feitas no exterior, que hoje não tem. Então, hoje não, né? Não tinha, né? No sistema antigo. Então, veja, eu tenho um bem lá no exterior, quero fazer uma herança, uma doação para um filho lá,
não tem previsão de incidência do ITCMD. Né? O ITCMD hoje vai passar até agora, na Constituição. Então, veja, houve essa mudança e uma mudança importantíssima, a previsão da obrigatoriedade da progressividade do ITCMD. Mas com teto máximo ou não? Vai com teto máximo. Porque hoje que vai a maioria ter que ser dos definido. estados é 4%. Não, Tem estado com 5% e tem estado com 8%. O que está acontecendo? Hoje nós temos uma resolução do Senado que dispõe o seguinte: a alíquota máxima do ITCMD é de 8%. Então, e poderá ser assim. progressiva. Poderá ser progressiva. Então, por exemplo, o Estado do Espírito Santo hoje ele já poderia ter, olha, alíquotas diferenciadas de 2, 4, exatamente, até 8. Ele colocou simples, 4% para tudo. Graças a Deus. Simples. O Espírito Santo fez isso. Tá? A maioria dos estados fez isso. Então, tem estado que cobra 8, tem estado que cobra 4. São Paulo é 5, o Nordeste tem vários que são 8. A partir dessa emenda constitucional, não vai ser mais assim. Vai ter que ter a obrigatoriedade da progressividade. E cada estado define a sua, limitada ali para 8, máximo 8. Exatamente. No máximo 8, segundo a resolução do Senado que está lá posta. Mas eu já tenho projeto de resolução nova no Senado, em andamento, prevendo a ampliação dessa alíquota máxima para 16%. Deus é pai, Jânio. Então, assim, pode ser que passe, e se passar a alíquota máxima hoje, que é de 8%, por resolução do Senado, passar para 16%, por exemplo... Mas por resolução pode? Porque, na verdade, o que acontece? Porque a definição é feita pelo governo do Estado. Exatamente, mas o Senado mas pode... o Senado ele fixa a máxima. Senão, teria um Estado que poderia colocar 2% e outro colocar 30%. Entendeu? Deixa eu te perguntar, essa já está valendo de imediato? Essa 2025, já está valendo de imediato. 2024 agora eles já podem fazer a progressividade. Terão que fazer a progressividade? Já farão a progressividade, já terão que fazer. Só que o que vai acontecer? Também os estados precisarão de fazer a adequação das suas leis estaduais. Então, até que isso aconteça... Porque hoje doação em dinheiro, qualquer doação, não tem sobre herança ainda. Aqui a gente não tem... aquele imposto sobre herança que criaram, não criaram. Vai continuar o ITCMD. Vai continuar o ITCMD. E vai continuar o ITCMD. A diferença vai ser a progressividade. Que é sobre herança e sobre a doação, né? Então, isso continua, não muda. Então, o que muda é a obrigatoriedade da progressividade que os estados vão ter que implementar. Então, no Espírito Santo, se o Senado não aumentar e mantiver a alíquota máxima 8%, o Espírito Santo vai ter que cobrar um ITCMD de até 8% em algumas situações. Como é que será feito isso? A gente não sabe, vai ter que vir em lei estadual para poder regulamentar isso, entendeu? Mas virá. O seu material também colocou a questão da mudança do critério do IPVA, da incidência, né? Em cima de que vai incidir? Exatamente. O IPVA também, ele também sofreu uma alteração, né? Porque hoje eu tenho IPVA em cima de veículos automotores. Okay. Tá? Agora eu vou ter IPVA em cima de veículos automotores, aviões e embarcações. Tá? Então, isso era uma demanda que os estados tinham. Vai ter. Ressalvados, excluídos daí, aquilo que é essencial, por exemplo. Mas isso já é agora? Esse já está em vigor? Já está em vigor, já pode. É só questão dos estados atualizarem sua legislação, entendeu? Isso já é 2024. Já poderia, já pode. Está lá na Constituição, passou, entendeu? Então, e foi sancionado em dezembro. Então, 2024 já poderia o Estado começar a legislação. Por que eles não mexeram no ITBI? Pois é, o ITBI é alguma coisa que foi no âmbito do que, assim... Porque a transmissão do imóvel, a gente precisava de uma melhoria no contexto do ITBI. Pois é, não se pensou no ITBI em si, porque ITBI é operação comercial de compra e venda e tal, né? O que talvez precisaria ter mexido no ITBI que não se mexeu são aquelas questões que hoje geram muita polêmica e litigiosidade. Então, quando integraliza, se incide, se não incide. Isso daí talvez... Que está no STF, que não saiu o ato declaratório. Que não saiu. Desculpa, não saiu a... Como é que fala? O STF já aprovou a mudança, mas não saiu a... Que os municípios só alteram quando sai
A publicação, eu esqueci o nome que fala agora no jurídico. A publicação do acórdão. Do acórdão. Isso. Não, só é a publicação do acórdão ainda. Eu fiz algumas reuniões com algumas prefeituras para tratar disso. E As prefeituras estão esperando para poder... Cara, a gente não vai mudar porque o acórdão pode vir com um conceito diferente. Por exemplo, Vitória, capital aqui do Espírito Santo, ela está com a legislação pronta para ser alterada. Ela não mandou para Você está aguardando o acórdão. vereadores ainda, para a Câmara de Vereadores, porque está aguardando o acórdão. E já tem 2 anos isso. Pois é. Então, assim, e tem que aguardar, não tem jeito. Então, assim... Não tem prazo, não, para isso, Fiona. Quando Tipo, há... o cara fez a decisão, teve a votação, já deu que vai ser a situação X. Não é só publicar e Não, a regulamentação? é só publicar. Mas, veja, até da publicação do acórdão, depois, tem que... cabe prazo para recurso ainda. Então, você vê, lembra aquela questão da exclusão do semestre da base de cálculo PIS/COFINS? Foi julgado em 2017. Aí houve a publicação, tempos depois. Demorou-se a publicar, meses. Aí publicou-se. O que a União fez? Interpôs um recursinho lá de embargos declaratórios para esclarecer certos pontos, que só foi julgado em 2021. Né? Quer dizer, 3 anos depois. Uma coisa que como disse, meus clientes vão dizer que eu vou jogar contra o patrimônio, mas não é isso. O RET é uma forma de tributação que envolve todos os tributos. O PIS e a CONFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, com um benefício de 4% para incorporadoras. E eu não achei nada que fizesse uma modificação. Querendo, tudo bem, ele não vou dizer que ele é um incentivo fiscal, tá? Não vou dizer que ele é um incentivo, porque não é, mas ele é um benefício que você pode se valer dele se você fizer patrimônio de afetação, né? E não mexeu nisso. Não mexeu na Lei 4.591. Mas extinguiu-se o PIS e COFINS a partir de 2027. Como é que vai ficar o RET se tem PIS e COFINS dentro dele? Porque acontece, o RET é 4, na incorporação imobiliária, a alíquota é 6,7, considerando adicional. Se você tiver patrimônio de afetação, você pode, não é obrigatório, optar pelo RET, vira 4. No 4, tem lá 1% da COFINS e 0 pouquinho de PIS. Como é que vai ficar com isso aqui se não mexeu? Lei complementar e regulamentação na sequência. Eu contabilizo, inclusive, em contas separadas, contabilmente falando. Na obrigação lá no passivo, uma conta só, mas no resultado, o PIS e a COFINS, essa alíquota, igual simples. Ele entra em deduções de vendas, por de contribuição social na despesa, tudo bonitinho. Como é que vai ficar isso? Porque ele não tratou do RET, mas ele tratou de 2 tributos que estão dentro do RET. Nós vamos começar a ter uma resposta para essa sua pergunta. Sabe? Porque assim, eu acho que vai aumentar. Vai, eu acredito Eu também. acho, porque eles não vão deixar... assim, se eu for fazer uma analogia de tudo que você passou na parte 1 e na parte 2 hoje, considerando que os outros benefícios fiscais, o que faria? Tiraria dos 4%, que é PIS e COFINS, e você paga a CBS. Isso. Desculpa, assim, posso estar errada, É isso aí. tá? Mas na minha visão. Com uma alíquota menor, mas você paga. Na minha visão. Né? Pois Porque, não sei, assim, eu não vi nada. Não sei Também se você viu não alguma vi coisa. absolutamente nada no texto da Constituição. E aí, Carla, eu espero que essa resposta ela venha com a lei complementar, com as leis complementares que serão encaminhadas pelo Executivo ao Congresso no prazo de até 180 dias a partir da... Isso aí impacta pra caramba. Né? Então, esse primeiro semestre, o Congresso encerrou, ele tem que receber, até o final do encerramento, até o final desse primeiro semestre, ele tem que receber as leis complementares dos projetos. E considerando o E nós cronograma vamos que ter que você ter essa colocou, resposta ali, e entende? colocando o cronograma que você colocou, todas as instituições, inclusive as incorporadoras, vão pagar em 2026 CBS e IBS. Pois é. Mas quem tem RET vai pagar ou não? Não sabemos ainda. Entendeu? Você Porque quer ver senão uma ele teria coisa mais que a gente não sabe? 1%. Como é que compensa? Porque, sabe, assim, Você porque quer ver, é muito diferente. uma coisa o que a RET. gente não sabe que vai ter que vir em lei? MEI. Como é que fica o MEI? Também não tá, né? Porque o MEI também tem lá Não está tratado ali. 1% de ISS, não sei quanto de... Porque se você olhar o MEI, o Verdade. microempreendedor individual, ele não é tratado na Constituição, ele é tratado em leis O MEI também não infraconstitucionais. foi... O MEI que é também tratado não na foi. Constituição são os tributos. Os tributos que o MEI recolhe hoje, ele recolhe um negócio unificado lá, né? Uma Perfeito. guia única lá e tal, simbólica, vamos colocar assim, né? Como é que fica? Ele vai continuar recolhendo algo simbólico em substituição, né, a esses tributos todos ali? Deveria. Mas aonde é que vai ter que vir isso? Vai ter que vir em lei para dizer, é isso, aquilo. Não vai haver mudança, vai continuar para o MEI do mesmo jeito que está.
É isso daí, nós vamos ter muita legislação. E aí vou te falar, você imagina o seguinte, Carla. E eu vou te dizer a importância do MEI, tá? Vou pegar um dado aqui, só para você ter uma ideia. Um dado que eu recebi essa semana, como dizem, informação privilegiada é tudo. Vou te mandar um dado, nada, é sério, vou te mandar um dado aqui que é interessantíssimo, tá? O MEI, para você ter uma ideia da relevância do MEI no nosso país, tá? Pra você ter uma ideia, a gente abriu no Espírito Santo, tá? Só para você ter uma ideia, para você ver como é relevante mesmo. Do total de empresas que a gente abriu esse ano, que a gente cresceu X% lá, que a Junta Comercial divulgou, no nosso estado, 70% é MEI. Olha. A gente abriu aberturas por porte com MEI, 84.738 empresas. Dessas, 64 mil é MEI. Olha. Só Espírito Santo. Tá vendo? E aí? Como é que vai funcionar? E dessas daí, ME e EPP, de 84 mil, 64 são MEI, 17 são ME e EPP. E as demais, 2 mil. Só pra você ter uma ideia. Eu tô falando 2023, tá? E aí eu tenho de todos os estados. Se eu parar para analisar todos os estados aqui... Deve se repetir essa proporção. Assim, eu não olhei todos, eu olhei só o Espírito Santo. Mas são muitas aberturas de MEI no mundo, no país inteiro. A gente tem hoje no Espírito Santo mais de 500 mil MEIs. Pois é. Como é que vai ficar a situação deles? A gente não sabe ainda, não tem resposta ainda, Carla. Espero que a lei complementar venha dispondo que, olha, não serão afetados e continuarão recolhendo aquele recolhimento, aquele pagamento único que fazem, né? Aquela guia única que fazem, ponto. Independente de qualquer coisa. Para mantê-los no regime simplificado que eles têm. Né? Não podemos prejudicá-los. Imagina submetê-los a CBS e IBS, não tem sentido. Né? Então, eu vejo que tem muita pergunta para a qual a gente não tem resposta ainda não. Que o Congresso deverá receber essa resposta na forma das leis complementares, e depois das leis complementares, leis ordinárias, e depois das leis ordinárias, decretos, regulamentos, instruções normativas da Receita Federal, portarias. Então, isso tudo vai ter que vir. Soluções de consulta, pareceres, tributários, ao longo todos dos os níveis, anos. né? Municipal, estadual e Nós federal. vamos ter todo um arcabouço normativo e jurídico novo sendo implementado, que nós vamos ter que acompanhar de perto, dia após dia. E assim, vai dar muito trabalho? Vai. A gente não pode ter, a gente vai ter que arregaçar muito as mãos. Não podemos ter preguiça. Não podemos ter preguiça. Preguiça para contador e advogado tá fora de questão. Isso eu vou citar depois. A gente saiu no dia, estuda logo, porque vai acumular coisa. Igual dever de casa, de escola, né, de criança. Não deixa para estudar no dia anterior à prova, não, senão vai dar problema. Não. Vai E, Alexandre, eu acho que a gente tem que lembrar também que um grande desafio é a gente trabalhar com a questão da composição do preço, né? Composição de preço. Precisamos ter um planejamento. Quando você fala assim, planejamento de empresa, financeiro, societário, fiscal, tudo. Planejamento de vidas pessoais, quando a gente está falando de imposto de herança, IPVA, por tudo. Isso que eu sou uma pessoa que critico o período de transição, apesar de muita gente falar, critica por achar que é longo. Eu acho muito curto, tá? Por quê? Extinguir PIS e COFINS já em 2027, nós estamos falando aí o seguinte, 2024, 25, 26, nós vamos ter 3 anos até isso acontecer, com impacto nas negociações. Eu vou te falar assim, muito claramente, 2024 a gente não vai saber ainda as alíquotas, 2025 a gente não vai saber as alíquotas, 2026 vai ter aquela alíquota teste, a gente só vai saber a alíquota do PIS/COFINS que vai, né, a alíquota da CBS 2027, a gente só vai saber pouco tempo antes dela ser implementada em definitivo a CBS. Que eles têm até então a gente vai dias, né? Então assim, é capaz da gente saber disso lá em agosto de 2027. Lá em agosto de 2026 para poder começar em janeiro de 2027, olha que coisa. Então veja, e depois 27 para começar em 21. Então, assim, a gente vai ter uma dificuldade de tratar muito rapidamente para poder virar a chave, né? Isso daí, para mim, tá muito parecido com aquela situação que os estados fazem assim, tira da substituição tributária, coloca na substituição tributária determinados produtos, dentro do próprio mês, assim, né, com efeito retroativo, que a gente já viu muito isso acontecer, né? Sai uma lei estadual colocando na substituição tributária um produto que saiu publicado dia 10 com efeitos a partir do dia 1º. Eu já vendi mercadoria, vou ter que recalcular, como é que... É loucura assim, isso.
a atualização das leis não acompanha a velocidade do mercado. Isso é normal. E aí, o problema é que quando elas não acompanham e são impactadas com datas retroativas, isso impacta muito no resultado das empresas. Exatamente. Então, isso o governo tinha que entender um pouquinho, né? Fiorotti, muito obrigada. Nossa, extremamente esclarecedor. Passa aí pra gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Nossos telespectadores, suas redes sociais, seu contato. O meu contato, acho que fica público, tá? Eu deixo público lá no LinkedIn, é o 999655393, e-mail alexandre@fiorotti.adv.br, e no LinkedIn o contato é Alexandre Fiorotti, se procurar acha lá. Meu Instagram, eu reiniciei ele ontem, então tá zerado, tá novinho. Eu reiniciei ontem. Daqui a pouco vai estar cheio de conteúdo de reforma tributária. Alexandre Fiorotti, tá, começou ontem. Vou começar a alimentar agora. Eu tinha um Instagram antigo, eu fui lá e deletei ele. Deletou. E comecei um novo agora. Porque o antigo tinha muita coisa de pessoal, secretário. Falei, não, agora eu vou fazer um Instagram mais voltado para a área profissional, né? E o Facebook eu aboli porque o Instagram hoje parece que... Instagram, é TikTok, né? Que o pessoal fala. Então, eu ainda sou meio das antigas. Migrei do Facebook pro Instagram. Eu tenho Facebook ainda. Pois é, eu migrei do Facebook pro Instagram. Eu tenho os sonhos ainda, entendeu? O TikTok, esse negócio, ainda não tô nessa vibe não, tá, Carla? Isso daí são meus filhos que estão nessa vibe aí. Não, mas é bom. Então, gente, ó, já nós vamos ter lá no site da TAS também a apresentação do Fiorotti aqui com todos os contatos dele, tá? Vamos ter lá todo o nosso podcast, assim que sair nas redes, a gente vai estar colocando também no site da TAS. Não deixem de curtir nossas redes sociais, nosso Instagram e YouTube, tá? Spotify, no TikTok e na SDP TV, a rede de streaming de televisão, todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. A gente volta com mais podcast na próxima semana. Até lá!